Pronto, comecei a gravar, então estamos iniciando a aula. Ok, pessoal. Então, aonde é que a gente está? Já fizemos em 2 aulas uma revisão dos conceitos, das experiências históricas, que são essencialmente experiências marcantes que permitiram preparar o caminho para a construção da mecânica quântica. Um resultado, volto hoje a falar bastante sobre isso, o resultado não é o resultado, é a sugestão importantíssima de Broglie, de um comprimento de onda, comprimento de onda associado a partículas, e a gente vai falar disso hoje, e esse ponto é importante. E depois disso nós fizemos essa revisão de números complexos e álgebra linear. Ok, Ronaldo? Então foi isso que a gente fez essencialmente. Depois a gente manda a bibliografia para você dar uma estudada, as notas de aula, etc. Ok, hoje a gente começa então a falar da função de onda. Porém, como toda aula, eu inicio fazendo algum exercício do tema anterior. Vamos fazer alguns exercícios, hoje eu vou lento, vamos devagar que eu estou com pressa, então, números complexos e álgebra linear. Pronto, pessoal, eu vou dar 2 minutinhos de relógio, tentem realmente fazer esses exercícios, né? Então, são exercícios, difícil dizer, o que é fácil e difícil depende do grau de intimidade que a gente tem com isso. Então, calcule, está todo mundo vendo aí tranquilo, posso aumentar aqui 100%. Calcule, então, o quadrado, isso aqui é a notação, como é que chama? Polar, a notação polar, R é exponencial iθ, R é elevado a iθ ao quadrado. Quanto dá isso aqui? Então, 2 minutinhos aí para vocês pensarem. R ao quadrado é I2θ. Cristiano, né? Cristiano chega, né? Professor? Não, chegou não. Professor? Vitor perguntou alguma coisa? R ao quadrado é I2θ. R ao quadrado é I2θ. O quadrado desse cara aqui é muito fácil. Você já fez? Espera aí um pouquinho. Maria, a imagem está travando aqui para mim. Tá? Não dá para ler? O áudio está chegando atrasado. Ah, ok. Então, nesse caso, é certamente um problema de comunicação. Todo mundo está tendo esse problema? Então, vou tentar falar mais pausado, que deve ser um problema na rede, né? Na internet. Ok, pessoal? Posso... Pronto, a resposta aqui desse primeiro problema. Por definição, bom, eu fiz um rabisco aqui, mas um número quadrado, que é um número complexo, eu chamei esse número total aqui de R maiúsculo, R estrela R. Apaguei aqui, foi ruim. Então, R estrela é onde tiver o I, entra menos, então R é elevado a menos iθ, R é elevado a iθ, isso aqui dá R vezes R, R ao quadrado, a exponencial aqui, menos iθ mais iθ, isso aqui é igual a zero, qualquer número elevado a zero dá 1, então o quadrado disso é o comprimento do vetor, é o R2. Tranquilo? Só para a gente ganhar intimidade.
façam o seguinte. O seguinte é um pouco mais sutil, Vitor. O Vitor aí que estava achando isso muito fácil. Não, professor, eu achei que, sei lá, para mim isso é o quadrado do número, não o módulo. Ah, Você quer ficar aí 2θ. tá certo. Ele multiplicado por ele mesmo, o módulo tá certo. Eu teria que botar módulo disso aí, porque o módulo, na verdade, aí eu teria que tirar a raiz quadrada desse cara, né? O módulo dele é R. Então, o quadrado tem a questão da definição, que é o que é quadrado. O quadrado é ele, um número complexo é o complexo conjugado vezes ele. Tá certo? Não é ele vezes ele mesmo. Uma questão de notação. O quadrado do número, ou tem que ser o módulo quadrado, o módulo quadrado, então vamos ser precisos, o módulo quadrado tá certo, faltou isso aqui, você tem razão, eu tinha que ter botado 2 barrinhas aqui. O módulo quadrado, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá certo. Então, me calcule agora é mais sutil um pouquinho, que eu quero calcular a raiz quadrada de I. Como é que eu faço isso? Sugestão para adiantar para vocês aí, use a notação polar. É de π sobre 4. Como? É de π sobre 4. Pronto, tem um sobre 4 aí, vamos olhar a resposta aqui, que eu não sei não, está aqui. Então, todo mundo aqui, pessoal, vamos olhar isso aqui. Então, qual é o truque aqui? O truque é, olha, o I, quem é I? Lembra que qualquer número complexo é da forma A mais BI, tá certo? Se o A é 0, então o número só tem uma componente imaginária. Então, a componente imaginária, esse I está nesse eixo aqui. Pronto, chegou o Cristiano. Então, tá, esse cara aqui, essa representação polar ajuda a visualizar. Então, eu tenho que o módulo desse cara aqui é 1. Eu posso calcular a notação exponencial, o ângulo é π sobre 2. Então, escrevendo dessa maneira, com a ajuda da representação polar, eu vejo, então, que a raiz de I é esse número elevado a 1/2. Ora, esse número elevado a 1/2 dá mais ou menos aqui os números possíveis, a raiz quadrada, mais ou menos, e π sobre 2 a 1/2 e π sobre 4. Mais ou menos é elevado a e π sobre 4. Foi o que você disse, Vitor? Beleza. Pessoal, quem não conseguiu fazer, tranquilo. Agora, quem não conseguiu entender essa solução, aí tem que conversar com a gente depois. Se quiser falar agora, à vontade. Se tiver tímido, aí, é bom falar agora, é bom se expor e tal, e a gente discute aqui. Mas se quiser perguntar depois, conversar depois, tudo bem. Mas é bom se expor e conversar. Estou supondo que isso aqui é tranquilo para todo mundo. Deixa eu voltar aqui, eu acho que... Pronto. A terceira questão, os vetores são esses. O vetor V... Terceira questão. O que é que eu peço? Que você mostre que V e W são ortogonais. Então, V é
1 e 2, W menos 4 e 2. Como é que eu mostro que dois vetores são ortogonais? Calcula o produto interno e, se for zero, eles são ortogonais. Perfeito. É zero. Duas pessoas esperando aí. Diego. Aí, nesse caso, Pois não. Quem está falando é Alisson. é porque minha internet está muito ruim. Aí deixa eu... Está todo mundo com o microfone fechado. Eu não sei quem está falando, mas eu tenho que tentar falar mais pausado. E quem estiver saindo, eu estou tentando... Deixa eu ver quem está fora. Acho que está todo mundo aqui. O produto interno dá 4, dá menos 4 mais 4 vai dar 0. Aí, no O produto vai dar- interno dá zero. Pronto, então a gente pode dizer o que sobre esses dois vetores? Eles são ortogonais. São ortogonais. Se eles são... O produto interno dá zero, eles são, então, ortogonais. Ops, vamos lá. 100% aqui. Vamos voltar para a minha tela aqui. Pronto. Então, essa continha que vocês podem ter feito, qual é... Olha, isso aqui, naquela notação de Braikett, quando o cara vai para a esquerda, se for uma função, ele é o complexo conjugado, se não, o produto de vetores, quem tiver dificuldade aqui, um vetorzinho simples, quem tiver dificuldade de multiplicar matrizes, dá uma revisada, mas aqui, 1 e menos 4, 2 e 2, tá certo? 1 e menos 4 mais 2 dá 0. 0. Esses dois vetores são ortogonais. Tranquilo? E os vetores, até eu estou com dificuldade de ver aqui. I, 1 e menos 1. Também, eles são ortogonais ou não? São. I, vai ficar 1 e menos 1. Vai ficar menos I mais I vai dar 0. Vai dar 0. São ortogonais também, é isso que você está me dizendo. Ups. Pronto, aí. Deixa eu puxar para cá. Pronto. I menos I, 0. Esses vetores são ortogonais, tá ok? Sexto. Qual o sexto? Eu dou uma base para vocês. Qual é a minha base? A minha base é o vetor 1i, 1 e 2, são esses dois vetores, e eu tenho um vetor w, que é 3, 1 mais i. O que é que eu peço para vocês? Eu peço que você projete esse cara nessa base. Ou seja, já dou a dica aqui, eu quero que você me escreva, projetar, e você me dá os coeficientes de W escrito nessa base. Ou seja, quem é C1 e C2, essencialmente. Todo mundo aqui, alguma dúvida? Essa questão é simples, mas pode dar algum trabalho. 2 minutinhos. Eu pulei o quinto, né? Fui direto para o sexto. Então, passo no quinto daqui a pouco. Professor, não está dando para ver os vetores. Na questão 5. Desculpe.
Questão sexta é essa, né? E eu pulei o quinto, mas a gente faz depois. É calcular o comprimento, é a definição, o comprimento desse vetor. Mas termine, por favor, o sexto. Dá um menos i. Pronto. Alguém já fez? Vamos checar. Então, pronto. Eu tenho que escrever esse vetor 3, 1 mais i, em termos de 1i, 1, 2. Então, eu monto aqui, multiplico o C1 e multiplico o C2 e escrevo esse vetor nesse formato aqui. Resolvo esse sisteminha aqui e obtenho C1. Pronto, parei no meio do caminho. Não, está certo. Tem uma parte, parei nada, está certinho. Tem uma parte real e uma parte imaginária. Ok, pessoal? Então, a ideia é obter esses coeficientes. Montar, quem não fez ainda, checa depois, verifica depois para ganhar alguma intimidade com essa álgebra. E eu dei um vetor e pedi o comprimento, a norma do vetor. Então, por definição, está aqui, ó, pronto, eu coloquei aqui embaixo para ficar claro. Então, eu tenho a componente V1, V2 e V3, módulo ao quadrado de cada um, coloco aqui a resposta para esse vetor em particular que eu dei para vocês, então, raiz de 6. O vetor está apagadinho aqui. Ok, pessoal. Então, são esses os exercícios. Depois eu distribuo os slides para vocês. Vocês refazem essas questões. Pronto, agora essa vai ser a nossa primeira aula conceitual de mecânica quântica. Antes de começar essa aula, eu vou dizer que vou distribuir as listas que ainda são do assunto. Ainda tem lista dessa parte de álgebra, ok? Agora, a gente começa, então, falando da função de onda. Repito o que eu comecei no início dessa aula, falando de De Broglie. De Broglie simplesmente sugere uma expressão, por analogia com a radiação, uma expressão para o comprimento de onda, né, associado à matéria. Então, lambda, o comprimento de onda associado a uma partícula de momento P, é H sobre P. O que é que eu faço com isso, operacionalmente? Então, num curso de mecânica quântica, eu posso começar esse curso, um curso formal, posso começar com alguns postulados e sair construindo minha mecânica quântica do ponto de vista operacional. Então, é mais ou menos isso que faz o nosso livro-texto, o livro do Griffiths, e eu vou seguir mais ou menos essa motivação. Mas aí eu vou tentar mostrar para vocês dar um pouco mais de motivação no curso desse de engenharia física, dar um pouco mais de motivação para a origem da equação de onda. Então, veja só, deixa eu reduzir isso aqui. Então, veja só. Qual é o problema que a gente tem? O problema é que se você tiver uma partícula, eu sei tratar perfeitamente do ponto de vista clássico, descrever a dinâmica dessa partícula. O que é que eu aprendi em física clássica? Eu aprendi que eu preciso ter duas informações. Eu tendo a posição e a velocidade, eu sei de uma maneira determinística, com a precisão absoluta, determinar a evolução futura do meu sistema, se eu souber o potencial que ele está submetido. Então, dado um potencial,
eu sei descrever o movimento a dinâmica, o movimento dessa partícula. De uma maneira mais formal, eu tenho, então, Newton me dá essa equação diferencial, né, m d2x dt2 igual a derivada menos a derivada em relação à posição do potencial. A derivada do potencial, isso se a gente estiver tratando de um potencial conservativo. Então, a força, isso aqui é a velha expressão de Newton, que MA, a derivada segunda da posição em relação ao tempo, é a aceleração, MA é igual à força. Menos dV dx me dá a força. Ok? Então, tem uma equação diferencial com condições iniciais, eu tenho, então, minha trajetória. Outra maneira de dizer a mesma coisa. Isso se eu tiver um potencial. De uma maneira geral, sempre você resolver essa equação se a força não deriva de um potencial, uma força de atrito, uma força elástica, uma força macroscópica, complexa, que eu sei empiricamente descrever essa força, uma força elástica menos kx, uma coisa desse tipo, eu aplico lei de Newton. Do ponto de vista mais fundamental, se minha interação pudesse ser descrita por um potencial gravitacional, potencial elétrico, uma coisa mais fundamental, eu então posso descrever meu sistema, a evolução do meu sistema, resolvendo essa equação. E, repito, a priori, com uma precisão tão grande quanto eu queira, dependendo aí do ponto de vista experimental, quão preciso eu posso medir, mas a priori eu não tenho nenhuma limitação. Então, isso é o que nós aprendemos lá da mecânica clássica. Agora, se você quiser tratar do ponto de vista quântico, eu posso dizer para vocês, resolva a equação de onda. Se você tem uma onda, tem um comprimento de onda de de Broglie associada à partícula, tem uma onda associada a essa partícula, e como é que eu obtenho essa onda? Essa função de onda. Ora, essa minha função de onda, psi de x e t, note que aqui a discussão, para simplificar, é toda unidimensional no espaço. Uma única dimensão no espaço, em algum momento no futuro a gente vai resolver problemas tridimensionais, por exemplo, o campo central, o campo coulombiano, né, que vai descrever o átomo de um elétron, por exemplo, eu vou fazer em 3 dimensões. Mas, conceitualmente, a gente, nessa parte inicial do curso, tudo que eu falar aqui, a gente vai tratar essencialmente de uma dimensão para apresentar os conceitos. Então, essa função de onda, espacialmente dependendo de x e do tempo, ela é solução dessa equação. Onde? Quem é essa equação aqui? Descrevendo bem devagarzinho, bem detidamente, você tem então uma equação que tem um número complexo e H cortado. H cortado é H, a constante de Planck, tá, o valor numérico dela aqui, um número muito pequeno, dividido por 2π. Então, essa notação que a gente vai repetir muito, H dividido por 2π, a notação é chamada de H cortado. Então, tem um IH cortado, número, derivada primeira da função em relação ao tempo. Esse é o lado esquerdo da equação. O lado direito, eu tenho menos H cortado ao quadrado, dividido por 2m. M é a massa da partícula em questão, um elétron, um próton, o que você estiver tratando no seu problema, derivada segunda da função em relação à posição, mais V o meu potencial, vezes a minha função. Então, essa equação que eu tenho que resolver, resolvendo essa equação, eu obtenho a função de onda associada a essa partícula que está submetida a um potencial V. Muito misterioso, mas ele é operacional e funciona muito bem. Agora, nesse curso aqui, eu vou, então, preferir introduzir. Eu vou pular isso aqui, volto para isso, porque simplesmente aqui para dizer que a interpretação, o que é que significa essa função de onda. Eu volto a essa discussão daqui a pouco, mas dizer que quem tem significado físico é
o módulo de psi ao quadrado. Tem uma interpretação Professor. probabilística. Pois não. Essa função de onda serve para os fótons? Serve para Fótons? fótons. Você disse fótons? Isso. Para radiação? Não, não, não. Não tem massa, tá certo? Então, a equação que me descreve a radiação, a radiação, a gente pode discutir isso daqui a pouco. Você veja, isso aqui, no fundo, é um operador de momento, né? O fóton nem tem massa, e o momento é bem definido. Então, a equação que se aplica para fótons é a equação de onda de Maxwell, tá certo? Que é uma equação para campos. Você pode ver fótons como sendo, em termos probabilísticos, o campo quadrado do campo, dando a interpretação probabilística. Eu posso voltar sobre isso. Particularmente, na próxima aula, se eu me lembrar, eu volto sobre a discussão, que é muito profundo, a discussão de dupla fenda. E aí você tem razão quando compara partículas materiais que tenham massa, né, e com partículas que não têm massa, partícula de radiação, o fóton, né? Você pode, o comportamento quântico é o mesmo. Então, essa experiência da dupla fenda permite uma boa reflexão. Se eu me lembrar, eu incluo nas transparências. Eu gosto muito dessa discussão. Deixa eu ver. Apareceu aqui os participantes, mas está todo mundo aqui, não tem ninguém fora. Ok, pessoal. Então, dito isso, Vitor, eu vou fazer uma pausa, volto em algumas transparências, volto para essa mesma, mas, no momento, deixa eu fazer uma transição mais suave para a equação de onda. Vejam só, uma frase muito clara que vocês têm que ter claro na cabeça aqui: a equação de onda de Schrödinger, ela não vem de primeiros princípios, não tem como deduzir essa equação, tá certo? Então, você pode argumentar, como eu estou fazendo aqui, né? Posso obtê-la a partir de certos argumentos, mas ela não é uma equação fundamental obtida de primeiros princípios. Então, isso leva a certo questionamento. A gente pode discutir isso em outro contexto. Tem várias maneiras de você apresentar mecânica quântica. Uma delas evita toda essa descrição em termos de função de onda. Eu falo em estados e tal, uso toda a álgebra, toda a minha álgebra é o formalismo de Heisenberg, eu posso usar sem falar em lugar nenhum de função de onda. Tá bom? Então, fechar o parênteses e vamos voltar à nossa construção da equação de onda. Então, eu parto de uma coisa que eu espero que todo mundo esteja confortável aqui, que é dizer que eu tenho uma energia Hν e um momento H sobre lambda, tá certo? De Broglie estabelece isso. Só uma questão de notação. Hν, quem é Ni? Ômega sobre 2π, física 2. Qualquer onda, né, essa é a notação. A frequência, se você quiser, a velocidade angular sobre 2π, então, ômega é 2π. Então, H sobre 2π, H cortado ômega. Tranquilo? Só uma questão de notação. P, H sobre lambda, lambda é 2π sobre K, então eu tenho H cortado K. Energia, H cortado ômega, P, H cortado K. Todo mundo aqui? Tranquilo. Ora, se eu falo de uma onda, essa é a onda, mais uma das formas matemáticas mais simples, mais básicas que eu tenho para descrever uma onda. Difícil, interpretar fisicamente isso aí é perigoso, né? Porque essa onda, a priori, está definida de menos infinito a mais infinito, isso aí é uma onda, eu teria que definir um espaço, aí na hora que eu tiver fazer uma interpretação probabilística, dá problema. Mas qualquer que seja a onda, eu posso ter uma composição, vou falar daqui a pouco de composição de ondas, mas eu parto de uma forma matemática bastante simples
de uma onda complexa, tá certo? Isso aqui, se vocês quiserem, isso aqui é uma composição de cosseno de kx menos ômega t, mais i seno de kx menos ômega t, né? A expressão que vocês já treinaram nas listas aí, a anotação de olha, tá certo? Muito bem. Então, eu partindo desse cara aqui, o que é que eu vou fazer? Vejam só, eu posso derivar essa expressão em relação ao tempo, por exemplo. Se eu derivar em relação ao tempo, qual é a derivada da exponencial? I θ d θ é a própria função, tá certo? Então, a exponencial dá ela mesmo. Só que esse θ aqui, esse Iθ aqui é uma função que depende, a variável que eu estou derivando aqui é t. Então, eu uso a regra da cadeia. Derivar esse cara aqui vai me aparecer aqui menos i ômega. Ok? Se eu posso escrever isso de outra maneira, lembrando que o ômega vai ser E sobre H cortado, problema nenhum de escrever o meu dψ dt como sendo menos I E H psi. O meu E elevado a I kx menos ômega t é o meu psi. Tranquilo? Todo mundo seguindo isso aqui? Não tem muita dificuldade em seguir essa sequência. Eu derivei em relação ao tempo, obtive essa expressão aqui, que a derivada é proporcional à própria função. Olha aí, quem prestou atenção, quem acompanhou, conseguiu acompanhar lá o finzinho da aula de álgebra linear, pode já identificar que isso aqui tem uma cara de operador. Esse operador derivada me dá uma constante, me dá um número e a própria função. Então, isso é uma equação do tipo alto valor, alto vetor. Olha aí. Muito bem, guarda isso aqui e vamos derivar essa função em relação à posição. Mesmo truque, derivo em relação a x, regra da cadeia, vai aparecer um IK aqui, derivo mais uma vez, aparece de novo IK, o K fica ao quadrado, eu fiz uma ceboseira aqui, eu ia botar I ao quadrado e decidi botar direto menos 1 aqui, tá certo? E K2, quem é o meu K2? O meu K2 é P2 sobre H2, está aqui. Então, eu tenho que a derivada segunda da minha função de onda em relação a x é a própria função a menos de uma constante. Tranquilo? De novo, uma equação do tipo operador alto valor, alto vetor. Pronto. Pausa e volto para a mecânica clássica aqui. Escrevo minha equação da energia mecânica. A energia mecânica total, tem um termo de energia cinética, um termo de energia potencial. Não relativístico, né, no limite não relativístico, a equação de onda de Schrödinger, ela é uma equação não relativística. A formulação relativística ela foi feita depois por Dirac. Parênteses histórico aí para a cultura de vocês, o Schrödinger ele começou a deduzir, ele deduzia a equação relativística e tudo, pareciam umas coisas estranhas, e aí ele preferiu voltar atrás e fazer só o relativístico. No fundo, ele tinha descoberto o spin, e como não era conhecido o spin, ele achou aquele muito estranho, depois foi refeito por Dirac. Bom, fecho o parênteses histórico, então eu tenho uma equação de energia cinética clássica mais o potencial, isso me dá energia mecânica total. Ora, se eu me lembro que o momento P é igual a mv, se eu multiplico em cima e embaixo aqui por m, fica mv2 sobre m, ou seja, P2 sobre 2m. Tranquilo? Então, eu tenho minha expressão da energia E igual a P2 sobre 2m mais U, eu substituo. Quem é o meu E? Transparência anterior, está aqui, né? Eu botei o menos para o lado de cá, eu tenho IH cortado sobre psi, eu isolei o E
transparência anterior, dψ dt. O P2, isolei o P2 na equação da transparência anterior e obtenho esse termo aqui, menos H cortado ao quadrado, psi D2 psi dt2. Substituo o meu E aqui, tá certo? O menos. Para onde foi o menos? Para onde foi o menos? O menos, ele foi... Isso aqui não tem menos, não. O menos, ele sumiu quando eu botei... Deixa eu voltar, então. Sorry. Aqui tem um menos, mas, olha, se eu isolar o I... Desculpa, recomeçar a minha frase. Se eu quiser isolar o E aqui, o H cortado vem para cá, para cima, e o I vem para baixo. Quando ele vem para baixo, eu boto ele para cima com um sinal menos. Então, o menos some. Então, aqui não tem... Essa é uma sujeira, é essa expressão aqui. Não tem sinal aqui, não. Então, o E é esse termo aqui, esse menos está aqui. Vocês repitam essa continha aí, é um bom exercício. Então, o P quadrado está aqui e o U está aqui. Ora, aqui tem um sobre alguma coisa, o inverso do psi, 1 sobre psi, 1 sobre psi. Isso me incomoda ter psi no denominador, eu multiplico toda a equação por psi. Desaparece aqui e aparece um psi aqui. Então, como fica a equação? I, H cortado, d psi dt, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, d2 psi dx2, mais U psi. Pronto, chegamos na equação de onda de Schrödinger. Ok? Então, essa equação, de onde ela vai, essa é uma expressão de energia. Tá certo? Considerando que a energia ela está relacionada a uma certa frequência dessa maneira, o momento dessa maneira, escrevendo de uma forma mais simples possível para uma onda, eu obtenho, então, essa equação para a energia. Então, daí você tem sua equação de onda e volta aqui. Então, essa é a nossa equação de onda, cuja solução me dá uma função psi associada à partícula de massa m, submetida a um potencial V. Essa é a minha solução, onde essa constante H é a velha constante de Planck lá obtida na radiação do corpo negro. Você veja como está bem interligado essas coisas. Então, a pergunta é, agora, o que representa essa função de onda? Eu tenho uma partícula, o que é que ela representa? Né? Então, você veja que todos esses resultados bastante fundamentais, todo esse povo, Compton, Einstein, pela interpretação do efeito fotoelétrico, tem a experiência que demonstra a natureza ondulatória lá, quando o De Broglie propõe Davidson e... esqueci o outro nome. Então, todo esse pessoal sai ganhando o prêmio Nobel porque todos esses resultados são bastante fundamentais. Estou comentando isso para dizer que Max Born ele propõe, então, uma interpretação para a função de onda em termos probabilísticos para o módulo quadrado da função de onda. Agora eu fui cuidadoso, viu, Vitor? O módulo quadrado da função de onda me dá, ela pode ser interpretada em termos probabilísticos. Deixa eu seguir preciso em relação a isso aqui. Esse termo aqui me dá uma densidade de probabilidade. Essa densidade de probabilidade me diz qual é a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx. Tá certo? Então, se eu tiver uma certa função de onda, que quando eu elevar ao quadrado, então, isso aqui já é modo psi ao quadrado, que se ele tiver um jeitão desse tipo aqui,
O que significa isso aqui? Significa que a probabilidade de encontrar a partícula entre uma posição x e x mais dx é dada por esse valor aqui, por essa abscissa aqui, esse valor dessa função. Ora, se eu quiser saber qual a probabilidade de encontrar a partícula nessa região, entre A e B, eu vou, então, somar entre A e mais um dx, mais um dx, mais um dx. Ora, como essa variável x aqui é contínua, essa soma é uma integral entre A e B de módulo de π ao quadrado dx, que é, então, a probabilidade de encontrar a partícula nesse intervalo. Ok? Física. O que significa isso? Significa que se eu fizer repetidas experiências onde eu tenha uma distribuição de probabilidade desse jeito, eu vou encontrar a partícula em várias posições aqui, e quando eu repetir isso um número suficientemente grande de vezes, onde vale os teoremas estatísticos, eu vou encontrar, quando eu fizer minha distribuição, eu vou ter uma distribuição de eventos, vou ter um histograma com esse jeitão aqui. E se eu normalizar, eu tenho uma distribuição de probabilidade. É isso que significa isso aqui. Ok, pessoal. Então, essa é a equação que me permite obter a equação de onda associada às partículas e a interpretação dessa função de onda que eu obtenho só faz sentido nesses termos descritos por Bohr de uma interpretação probabilística, onde, repito, módulo de π quadrado dx é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx. Ok. Então, se eu vou falar, eu falei um pouquinho aqui de distribuição de probabilidade estatística, tem uma coisa muito boa no livro do Griffiths, que ele faz uma revisão de estatística. Então, a gente, para fazer mecânica quântica, tem que lembrar alguns conceitos de álgebra linear, tem que lembrar alguns conceitos de estatística. E aí, o curso é autoconsistente, está muito boa esse exemplo. Eu peguei literalmente o exemplo lá do Griffiths e vou repetir aqui para vocês. Então, eu tenho uma população, não uma população muito grande, mas dá para apresentar os conceitos. Então, eu tenho uma população aqui de gente que tem essa distribuição, a idade de pessoas. Então, eu tenho uma distribuição de pessoas cuja a idade é o número de pessoas com 14 anos é 1. Número de pessoas com 15 anos, 1 também. Número de pessoas com 16, 3, com 22, 2, com 24, 2, com 25, 5. Então, essa é a minha distribuição. Eu aprendo que quando eu tiver uma distribuição de uma variável, é conveniente fazer um histograma. Tem exatamente esse histograma lá, você revisa esse exemplo lá no Griffiths, e eu faço aqui meu histogramazinho para 14. Eu tenho 1, a população é 1, 15 é 1, e assim por diante. Faço minha distribuição aqui, meu histograma, que me dá essa distribuição da população das pessoas. Ora, dado esse histograma e essa distribuição, eu posso obter várias coisas, né? Então, o número total de partículas, evidentemente, é a soma do número de pessoas do grupo. Então, simplesmente somando o número em cada uma para cada uma das idades, eu obtenho um número total da minha amostra, tá certo? N é o número total da minha amostra. Então, qual a probabilidade de encontrar uma pessoa com a idade J? Ora, depende da população daquela idade. Então, com a idade J, eu tenho N pessoas com a idade J dividido por N, eu tenho a probabilidade de encontrar alguém com a idade J. Então, qual a probabilidade de encontrar alguém com a idade 18?
Quantas pessoas têm 18 anos? 0. Então, essa probabilidade é 0. Qual a probabilidade de encontrar alguém com 22 anos? N22 é 2, dividido pela população total, que a gente sumou aqui, é 14. Então, 2 sobre 14 me dá a probabilidade de encontrar uma pessoa. Se eu pegar o acaso, eu tenho 14,3% de chance de encontrar uma pessoa com 22 anos. Naturalmente, a soma das probabilidades dá 1. Né? Matematicamente, o P de J é NJ sobre N. O que está faltando aqui? É a soma disso tudo. A soma dos NJ aqui vai dar N. N dividido por N dá 1. Ok. Então, alguns conceitos aqui. Qual é a idade mais provável? Conceito de estatística. Qual o número mais provável da minha distribuição? Qual o mais provável? Lembram desse conceito? O mais provável é aquele que aparece mais. Qual o mais provável de encontrar alguém aqui? É encontrar alguém, você pega a casa, qual é a maior chance de encontrar alguém com 25 anos. Né? Então, tem 5 pessoas, então, o mais provável é 25, porque tem 5 pessoas. Qual a idade média? A idade média é o quê? É você pegar o valor da sua variável, minha variável é J, né? No caso aqui é a idade, e ver, então, essa média é uma média ponderada pela probabilidade, ou seja, eu posso dizer que é J vezes o número de pessoas com idade J dividido por N e somar tudo isso para todos os J. Ou seja, J, PJ, se eu somar isso, me dá uma média. Né? Se tem 5 pessoas com 25, o valor J igual a 25, ele pesa mais do que 14, que só tem uma única pessoa, ou 15, e assim por diante. Então, cada um entra aqui tem um peso, né, da probabilidade. Se você fizer essa continha, o valor médio de J, que você usa essa notação J barra ou colchetes, para o valor médio, me dá 21. Ora, a gente vem aqui e não tem absolutamente ninguém com 21. Né? Esse é o valor médio. Tá certo? O valor médio não tem que ter alguém necessariamente com aquela idade. Outra, quem é a mediana? A mediana é aquela ideia, eu separo o mesmo número de pessoas acima e abaixo. Então, eu tenho 7 para baixo e 7 para cima, estou aqui 22. Entre 22 e 24, eu tenho aqui 23, eu estou aqui no meio, não tem ninguém com 23. Essa é a ideia de mediana ou moda, eu acho que é essa a tradução. Qual é a média quadrática? Eu posso calcular a média, daqui a pouco vai aparecer uma justificativa porque que eu posso querer calcular a média de J ao quadrado. Então, se eu posso, por que não calcular a média de J ao quadrado? Então, eu pego J ao quadrado, multiplico por P de J, né? Essa variável J ao quadrado, vezes a probabilidade de P de J, e calculo esse J ao quadrado. Na verdade, eu posso generalizar esse conceito eu posso calcular o valor médio de J ao cubo de qualquer função. Tá certo? Uma função de J, é só pegar essa função de J, multiplico pela probabilidade. Presta atenção nessa expressão aqui, que vai aparecer mais na frente lá Ainda hoje a gente vai falar disso aqui em mecânica quântica. Tá certo? Então, defino dessa maneira minha média quadrática ou para uma função qualquer, de uma maneira geral. Razoável isso? Tranquilo até aqui? Então, muito bem. Um outro conceito importante de estatística aqui, parei lá com o meu exemplo das idades e vou aqui pegar uma distribuição. Deixa eu dar um exemplo de engenheiro aqui.
Imagina o seguinte, que eu tenho... eu vou construir, sei lá, parafusos para a indústria aeronáutica. Então, eu tenho qual é o comprimento desse parafuso. Então, o valor que eu tenho aqui para todo mundo, num certo intervalo lá micrométrico que eu escolho, todo mundo cai aqui, tem alguns que caem para cá, um ou outro aqui desvia um pouquinho, então desvia para um lado e para o outro, mas eles estão bem centrados aqui. Eu pego os parafusos que eu construí para vender no comércio para qualquer aplicação. Então, eu tenho os parafusos, eles são o valor nominal, sei lá, 5 centímetros, mas tem uns maiores, outros menores, porque o processo de fabricação é muito mais menos controlado. Então, eu tenho essa distribuição de comprimentos aqui. Ora, como é que eu meço isso aqui? Como é que eu... claramente, se eu fizer o histograma aqui, fica evidente que isso aqui está mais concentrado, os valores estão mais concentrados, esse aqui estão mais dispersos. Mas como é que eu exprimo isso numericamente? Então, uma maneira de fazer isso, eu digo, olha, eu faço a média, se eu tirar a média, eu tenho um valor central aqui, tenho um valor central aqui, tenho um valor médio do tamanho do meu parafuso, e vejo a dispersão, né, de quanto cada um desses carinhas aqui está separado da média. Então, evidentemente, todo mundo aqui tem dispersão zero, dentro da minha precisão aqui, uma pequena dispersão, uma dispersãozinha um pouquinho maior. Então, eu tenho um certo valor aqui. Nesse cara aqui, eu tenho uma dispersão maior. Para cada um, eu faço J menos o valor médio de J, eu chamo isso de ΔJ. Ok? É uma maneira de medir isso aí. Mas veja bem, para cada um é interessante, eu posso saber para cada parafuso em particular ou para cada uma população de pessoas quanto aquele sujeito, né? Você tem uma classe, quanto aquele sujeito desvia da média. O menino muito jovem, ele tem 14 anos, já está fazendo o curso de, realmente excepcional, ele já está fazendo o curso de engenharia física, né? Dispersão da média aí, sozinho ali, então a média aqui tem um certo valor. Então, individualmente, isso pode significar alguma coisa, mas eu não estou interessado nos parafusos, naquele parafuso em particular. Eu quero saber como é que eu meço essa dispersão média. Se eu fizer a média disso aqui, isso aqui é mais ou menos simétrico, desvia tanto para um lado quanto para o outro, então a média é zero, como esse cara aqui, o que tem de um lado tem mais ou menos do outro, a média vai ficar muito próximo de zero e não vai me informar muito sobre essa dispersão. Então, preciso algo. Por quê? Porque tanto tem dispersão com valor positivo, como tem com valor negativo. Esse valor X, J, é maior do que J médio, dá um valor positivo. Esse J é menor do que o valor de J médio, dá um valor negativo. Quando eu fizer a média desse ΔJ aqui, que eu quero saber de quanto dispersa, isso aqui vai dar próximo de zero, tanto para esse caso como para esse caso. Me informa pouco sobre a dispersão. Então, eu invento uma maneira ou outra de medir essa dispersão. Pego, por exemplo, o valor ΔJ ao quadrado e calculo essa média. Esse é um número bem conhecido, tem até um nome em estatística, né? Então, eu chamo isso de variância e de raiz disso aí, de desvio padrão. Então, me dá um desvio. Por quê? Porque elevando ao quadrado, aí você disse, por que eu não pego um módulo? Que é mais chato de calcular. Essa é a minha impressão, que se faz quadrado, que é mais fácil. Você pegar módulo, um negócio, calcular módulo numericamente, Ave Maria, é um negócio chato danado. Então, elevar ao quadrado é uma maneira de eliminar o sinal e depois você tira a raiz quadrada. Então, isso você tem uma calculadorazinha ali, ó, ela já tem o sigma 2, você bota números lá, ele já lhe dá o sigma 2, então isso é bem conhecido em estatística. Pronto. Então, a propriedadezinha aqui, quem é o meu sigma 2, vai ser, por definição, o valor médio de ΔJ ao quadrado, mas quem é
o danado do meu ΔJ. ΔJ, como qualquer função ao quadrado, é essa função vezes P de J. Todo mundo aqui? Tranquilo? Né? Que a gente viu lá na frente. Qualquer função é o valor médio dessa função é dado fazendo essa média ponderada por P de J. Ora, mas o ΔJ, quem que é? É o meu desvio em relação à média. J menos ΔJ, tudo isso ao quadrado. Eu desenvolvo esse sujeito aqui, J2, 2J, ΔJ, mais ΔJ ao quadrado, e isso aqui, quem que é? É J2. P de J é o valor médio de J2. Oi, Ronaldo, quer dizer alguma coisa? Tranquilo aí? Abra o microfone se quiser falar, viu, Ronaldo? Eu não estou vendo vocês todos, de vez em quando eu passo aqui, mas quem quiser comentar alguma coisa, é só abrir o microfone e dar um grito. Então, continuando, isso aqui, por definição, é a média de J2. Esse cara aqui, J, média de J, dá 2 vezes a média da média, é isso mesmo. E aqui, aqui é a média de J ao quadrado. Então, olha a diferença entre esse cara aqui, que é J2, e esse cara é a média de J ao quadrado. Ok? Como... Ah, tá bom. Então, me perdi por 1 minuto. Quem que é a média de J vezes a média de J? Isso aqui é média de J ao quadrado, é esse termo aqui. Então, tem 2 média de J ao quadrado, menos aqui, mais aqui, fica menos. Esse 2 dança com isso aqui, ficou menos. Todo mundo aqui? Eu não posso escrever, vou repetir. J, média de J é média de J ao quadrado, 2 vezes com um sinal negativo. Menos 2 mais 1, menos 1. Pronto, eu acho que eu disse melhor agora. Então, meu sigma 2 aqui, é esse cara aqui. O sigma, então, é a raiz disso aqui. Está escrito aqui embaixo. Razoável, pessoal? Pronto, revisão. Tudo que a gente fez aqui foi uma revisão de estatística. Quem nunca fez um curso de estatística teve uma pequena introdução. Essas coisas a gente vai usar muito, mas é só isso mesmo. Então, vamos ficar por aí. E a gente vai fazer o seguinte, é o problema. Eu não botei esse problema na lista, é simples, é uma aplicação direta, 2 minutinhos para vocês usando, copiei a distribuição lá, aquela distribuição que a gente tinha lá no início, população de pessoas com 14 anos, 1, com 15 anos, 1, 16, 3, 22 e 24, 2, 25, 5. Essa é a minha distribuição lá do início dessa discussão. Então, me calcule, então, quem que é a média de J ao quadrado. Parecia tudo muito fácil. Volta lá, qual é a definição? Eu quero a média dessa função J ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer? Pegar J, elevo ao quadrado, probabilidade e vou somando para fazer a média. Só para lembrar aqui, generosamente. Uma função qualquer para calcular a média é esse valor vezes a probabilidade. Aí vai escrevendo isso para cada valor de J, vai repetindo aqui. Deu próximo de 460. Deu quanto? 459,6. Pronto. Todo mundo fez. Quem não fez, entende como fazer, né?
Já fui mais rápido ali. Vamos, tá aqui a resposta. Ups. Colocar aqui. Pronto, tá a resposta do A e do B. Pronto, o que eu estava dizendo é isso. Por definição, a média de J é J vezes o P de J, que eu posso escrever P de J como sendo NJ sobre N. Ah, está aqui, tá certo? Tá só lembrando aqui o conceito. Mariana, só coçando o olho ou está perguntando alguma coisa? Coça o olho, não, Mariana, vai pegar uma infecção. Eu uso lente, eu fico o tempo todinho. Ah, tá bom, mexendo, bota uma né? gotinha. Ok, pessoal. Então, eu estou de olho em vocês aí, estou cuidando da minha turma. Ok, pessoal, voltando então aqui para o valor médio, está tranquilo. Aí aqui é só botar a máquina para moer. 14, a probabilidade é 1 sobre 14, 15, 1 sobre 14, 16. Existem 3 pessoas com 3 sobre 14, que tem idade 16, e assim por diante, né? 5 sobre 14 com idade 25, faça essa continha aí, e a gente concordou em 21, a média. Tá certo? Então, o valor médio de J ao quadrado é 21 ao quadrado 441. O valor médio de J ao quadrado. Outra coisa, veja só, não confunda. O valor médio de J é 21, eleva o quadrado dá 441, o que é diferente do valor médio de J2. Então, a função J2, esse número entra aqui ao quadrado e você com peso aqui de cada um, ou a probabilidade, como queiram, tá certo? Isso dá 459, arredondei aqui, 6, tá ok? E aí, quando eu calcular, eu acho que a questão seguinte era o ΔJ, né? Pronto, aqui é a questão seguinte, fizemos a primeira ΔJ para cada J. Então, para cada um eu vou calcular, fazer a tabelinha. Aqui a tabelinha, J igual a 14, está aqui de quanto eu desvio do valor médio, J menos ΔJ. E aí eu posso calcular o meu sigma 2 da minha definição ΔJ ao quadrado. Daí esse número, raiz quadrada disso, dá 4.309. Use os resultados de A e B para checar a equação lá, aquela equaçãozinha, que eu acho que é essa aqui. Ó. Acho que é essa equação. Essa equação aqui. Pronto. J2, média de J2 menos média de J ao quadrado dá 18,6. Então, posso fazer de uma maneira ou de outra. Razoável, pessoal? Então, esse exemplozinho permite a gente revisar bem esse conceito de média, de desvio, sigma como sendo a raiz quadrada de desvio quadrado com médio. Bom, vou repetir a frase, não. Mais fácil mostrar a expressão. Two people wait. É porque eu não admiti. Sorry. Ok. Pronto, agora eu vi. Está todo mundo na sala. Ok, pessoal. Ora, o que a gente teve aqui foi uma variável
discreta, porque eu vou pegar as pessoas e vou botar quem nasceu em março e quem nasceu em agosto, eu vou botar no mesmo pacote. O meu pacote, em computação, é o meu BIM, ele tem 12 meses. Todo mundo que tiver naquele intervalo de 12 meses tem o mesmo ano, tem a mesma idade. Mas eu posso botar uma idade onde eu vou pegar as idades por mês. Então, o cara vai ter, sei lá, quantos meses o cara tem. Alguém tem 328 meses. Eu posso fazer toda a minha escala em meses, em dias e assim por diante. Quanto menor o meu intervalo, mais eu me aproximo de uma escala contínua. Então, eu posso ter escalas contínuas, né, para grandezas que variam, não só pela granulação, mas a grandeza pode variar segundo uma variável contínua. O tempo, por exemplo. A gente pode discutir se o tempo é granular, mas isso é outra discussão aí, em outro contexto. Aqui, mecânica quântica, o tempo é um parâmetro e o tempo clássico, ele é contínuo, é o tempo matemático. Ele é perfeitamente contínuo. Então, tem variáveis contínuas. Então, você passa agora de uma coisa que é uma probabilidade do tipo população da grandeza J em relação à população total para uma grandeza que X, o J evolui, esse X varia continuamente. Então, eu tenho uma densidade no intervalo de X. Então, eu tenho a probabilidade, esse ρ de x dx representa a probabilidade do evento estar entre x mais dx. Olha a relação, a associação que a gente faz lá com a mecânica quântica com a nossa função de onda. Nossa função de onda me dá psi, mod de psi ao quadrado dx me dá a probabilidade de você encontrar a partícula entre x e x mais dx, ok? Então, se isso aqui é a minha densidade de probabilidade, é uma função que está variando em função de x, se eu quero exprimir isso em termos probabilísticos, né, no intervalo A e B qualquer, a minha probabilidade de eu cair no intervalo A e B é a soma, né, com uma variável contínua, eu vou fazer uma soma numa variável contínua, isso me dá uma integral, né, limite Δx vai para zero, no intervalo A e B de ρ de x dx. Isso num certo intervalo A e B. Se eu pego esse intervalo suficientemente grande, onde a função está completamente definida, no limite entre menos infinito e mais infinito, né, essa integral dá 1, porque a partícula tem que estar em algum lugar se você quer discutir isso em termos de mecânica quântica. Probabilidade, você tem que, no fim, a probabilidade total é igual a 1. Ok. Onde nós estamos aqui? Onde nós estamos? Nós estamos agora. O que a gente fez para variáveis discretas, com aquela intuiçãozinha de números, faça a mesmíssima coisa. Eu tenho a probabilidade no intervalo AB dado por essa integral. Então, por definição, porque isso tem um sentido probabilístico, essa integral em todo o espaço tem que dar 1, e aí eu posso definir meu valor médio. Como era o valor médio lá da variável discreta? Era a minha variável J vezes a probabilidade. Ora, aqui a minha variável contínua, eu vou ter o meu X vezes a minha densidade de probabilidade. Então, essa minha média, dessa maneira aqui, me dá o meu valor médio de X. A notação é isso aqui. Cochete de X, ele é calculado dessa maneira. Qualquer grandeza, X2 ou qualquer F de X, calculado dessa maneira. É a função que eu quero calcular, vezes a densidade de probabilidade, integro isso no intervalo desejado, se for para calcular o valor médio, em todo o intervalo, então, eu tenho a definição do valor médio da função f de x. Por definição, sigma 2
é, então, ΔX ao quadrado, o valor médio de ΔX ao quadrado, ΔX ao quadrado significando essa diferença, o desvio médio quadrático, né, que a gente mostrou para variáveis discretas, que é igual a média de x2 menos x médio ao quadrado. Tranquilo, pessoal? A gente repete para as variáveis contínuas o que a gente definiu lá para variáveis discretas. Pronto. E aí você está pronto para aplicar isso para a mecânica quântica, né? E se esse psi me dá você fala em interpretação probabilística para psi, note que esse tempo aqui é delicado, né? Você vai ver que a integral é só em x, a gente vai mostrar que a parte temporal, a função é do tipo é elevada a i ômega t, quando você faz o módulo quadrado complexo, dá 1, complexo vezes a função, a parte temporal dá 1, e essa, na verdade, a Max Born, a interpretação probabilística é para a distribuição espacial. Essa parte temporal, adoro isso e tal, mas isso é outros interesses meus. E nesse nível desse curso, a gente, então, chamando a atenção que essa integral é apenas em dx. E se alguém perguntar, a parte temporal, a solução a gente vai ver daqui a pouco no curso, é do tipo elevado a i ômega t, essa parte aí, módulo quadrado dá 1. Ok. O que mais eu tenho para contar para vocês aqui? Ok. Vejam só, eu trouxe aqui, coloquei aqui para a gente não ficar com uma coisa muito vaga, eu falei de funções de onda do tipo elevado a i kx menos ômega t, que é uma onda que se propaga, eu posso pegar num certo intervalo, mas se eu pegar isso aqui num certo intervalo simétrico ou num intervalo muito grande, essa integral aqui, o que é que vai me dar quando eu calcular esse valor médio? A minha densidade de probabilidade, olha, vai dar uma coisa aqui, ó, constante. Então, a partícula está... a probabilidade de você encontrar ela em qualquer posição é a mesma. Por quê? Porque ela é descrita por uma onda delocalizada. Vai ser interessante, a gente vai voltar a essa discussão quando falar do princípio da incerteza. Oi. Então, o senhor quer dizer que é o ato de medir que cria a própria medida? Como é? Assim, quando o senhor diz que quando aplica a probabilidade vai dar um valor constante. Então, seria o caso do ato de medir... Alisson, olhe, não, a gente pode discutir isso, mas eu vou fugir dessa pergunta, porque o que eu estou dizendo aqui é simplesmente aplicando a matemática do que a gente viu aqui. Se eu calculo essa integral de uma função do tipo... pega a parte real, para ficar simples, é elevado a i kx menos ômega t. A parte real, o cosseno isso é um cosseno, ou um seno, você não pode separar a parte real e a parte imaginária, mas essa integral aqui, se eu coloco essa função aqui e pego isso num intervalo grande aqui, no limite de menos infinito a mais infinito, isso aqui dá um valor constante. Tudo que eu estou dizendo é isso. Agora, o que significa... Vou responder só um pouquinho a sua pergunta, mas não vou entrar nisso aí porque a gente não discutiu. O que significa essa interpretação probabilística, né? No livro do Griffiths, ele faz uma pequena discussão, já nesse capítulo, sobre o significado da função de onda. Mas... o conceito é, se você tem uma distribuição, quando você mede, a partícula está em um lugar. A interpretação probabilística significa dizer que se você tiver uma distribuição, tiver aquela minha função, aquela função feiozona,
Não sei que partícula vai dar aquilo, mas se você tiver uma distribuição probabilidade, é no sentido que eu disse, que se você fizer cada experiência, aonde eu vou encontrar a minha partícula? Não tenho a menor ideia. Ela vai estar aqui, mas ela pode estar aqui, ela pode estar nessa posição. Cada experiência vai me dar um resultado novo. Se eu fizer um número muito grande de experiências, uma hora ela está aqui, 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 muito mais aqui, e ela vai me ocupar as posições de maneira que, quando eu fizer um número muito grande de medidas, ela vai estar muito mais aqui, menos aqui, mais aqui, muito pouco aqui, mais aqui. Está entendendo? Essa interpretação probabilística. Tá certo? Agora, em cada medida, eu vou medir ela em um único local. E a pergunta que você está fazendo é: e o que diabo aconteceu com a função de onda? Eu lhe digo que eu ouso dizer que, está sendo gravado, mas eu ouso dizer que ninguém sabe a resposta disso aí. Tem uma coisa que se chama a redução do pacote de onda. O pacote de onda colapsa numa posição. A posição, se pode dizer que essa distribuição, que é um conjunto de deltas, ele colapsa numa certa função. Você pode ter uma situação muito mais simples. Partícula livre é um bicho complicado, certo? Mas pega uma situação de um estado ligado em que você tem dois níveis. Aí esse é fácil. Você tem o estado da função, quando está evoluindo, você pode ter uma situação em que você tem uma combinação desse estado, mas quando colapsa, só tem dois estados. Ou ele vai para esse ou vai para esse. Então, o colapso da função de onda, nesse caso, é mais simples. Mas, de uma maneira geral, numa situação dessa, na experiência da fenda dupla, ele vai cair em várias posições, colapsa em um único ponto, mas quando você faz a média, tem aquela distribuição probabilística. Agora, como isso acontece? Isso aí entra numa discussão quase filosófica. Filosofia não ajuda muito aqui, porque a intuição não ajuda. Aí eu aproveito essa provocação para dizer que aqui em mecânica quântica, o Feynman dizia que ninguém entende mecânica quântica, e quem acha que entende é porque não entendeu nada, alguma coisa desse tipo, né? Então, a intuição falha. Por quê? Porque isso não está na nossa experiência do dia a dia. Então, você tem que acreditar na matemática e na experiência. Então, as coisas são definidas dessa maneira, funciona, e aí você tenta dar algumas explicações, mas você tem que acreditar na matemática. Então, a gente estava aqui nesse exemplo. Se você imaginar que você pode criar um estado para uma partícula cuja distribuição de probabilidade é dada por uma função desse tipo aqui, matematicamente, a distribuição, a probabilidade, se você fizer para essa partícula que é descrita por essa função de onda, a probabilidade de encontrar a partícula ela é uniforme ao longo da posição x. É isso que quer dizer. Tá certo? Tá razoável? Beleza. Agora, se eu tenho não se engane aqui, que aqui tem uma sutileza. Vocês veem que essa função aqui, ela é ligeiramente diferente dessa, elas estão normalizadas, mas esse cara aqui é um pouquinho mais largo do que esse aqui. Por quê? Porque se isso aqui é uma função, sei lá, parece uma gaussiana, uma função desse... Um pico desse tipo, quando você eleva isso aqui ao quadrado, isso aqui é a função de onda, e isso aqui é módulo de π ao quadrado, isso aqui é probabilidade. Então, a probabilidade é módulo de π ao quadrado. Então, se eu tenho uma partícula representada por essa função de onda, a distribuição de probabilidade na posição aqui, que está relativamente bem localizada. Essa partícula descrita por essa função de onda, a distribuição de probabilidade é essa. Você fizer várias medidas aqui, ela vai aparecer aqui, muito mais frequentemente aqui no meio e assim por diante. Essa partícula vai estar mais localizada nessa outra posição aqui do lado direito. E essas menos localizadas. Tá certo? Então, vou voltar sobre isso mais para frente, mas aí eu já abro esse intervalo para chamar a atenção de vocês
que uma partícula ela é representada provavelmente não por uma função desse tipo, é muito mais provável, mesmo que você tenha componentes harmônicas lá dentro, você vai ter um pacote, alguma coisa, uma envoltória que limita essa função de onda. E isso vai servir, então é importante aqui vocês lembrarem, revisarem, vou falar um pouquinho mais na frente de transformada de Fourier. Se vocês tiverem tempo de dar uma pequena revisada em transformada de Fourier, isso ajuda a gente a entender o pacote de onda. Tá certo? Então, a transformada de Fourier, para quem nunca viu, é o seguinte: a função de x de uma função qualquer, ela pode ser descrita como uma soma, ela é descrita por essa função aqui, onde esse f til aqui é uma função de k, são as componentes em frequências espaciais, que eu vou fazer uma soma em k, ponderada por e elevado a ikx. Então, essa soma aqui, dependendo dessa composição dessas funções em k, quando eu somar aqui, vai me dar f de x. Confuso, provavelmente, para quem nunca viu, e para quem viu, eu posso não ter sido muito claro. Então, para ajudar vocês, eu vou voltar aqui para o caso discreto. Então, vocês aprenderam, talvez, vocês tiveram série de potências e, eventualmente, viram uma série de Fourier discreta. Então, eu tenho minha função f de x, né? Deixa eu olhar para a cara do povo aqui. Então, eu tenho uma função f de x que eu posso expandir em vários harmônicos aqui. Então, eu pego vários kj, várias frequências espaciais, eu tenho esse mesmo formalismo, só que é espacial. Eu tenho esse mesmo formalismo no tempo. Tá certo? Então, pego várias frequências. Se eu quiser fazer um pico temporal, um pico no tempo, o pessoal de eletrônica usa isso o tempo todo. Se eu quiser fazer um pico, eu tenho que somar harmônicos para construir esse meu pico com frequências temporais. Aqui eu quero um pico espacial, eu tenho frequências espaciais que eu vou somar. Cada um desses J aqui, com um certo peso, eu vou, então, somar isso aí para construir minha função periódica. Isso aqui vale para funções periódicas. Deixa eu ver se eu... Onde eu estou aqui? Deixa eu ver se eu trouxe o exemplo. Aí, periódico, aí depois... não, deixa eu ver se eu trouxe... Cadê meu exemplo? Não trouxe. Rapaz, eu tenho uma figurinha tão linda. Eu acho que vale a pena aqui, pessoal, dar uma paradinha aqui. Deixa eu procurar para vocês aqui. Me dê um minuto. Pensei que tinha colocado na apresentação. Está aqui. Voltando aqui e... Pronto. Transformada em Fourier. Pronto. Todo mundo vendo aí? A figura está... Então, um pouquinho. Então, eu tenho, por exemplo, se eu tiver uma onda quadrada no espaço, aqui na essa minha função é uma função quadrada no espaço x, eu vou montar isso como uma composição de senos e cossenos. Aí eu vou partir, olha, se isso é uma função periódica, o primeiro harmônico que eu pego é esse aqui. Tem a mesma repetição da minha onda quadrada. Depois pego uma frequência um pouquinho maior e é uma construção. Vou botando ele numa dosagem com amplitude menor. Aí vou pegando uma frequência, vou aumentando a frequência, vou aumentando o N aqui dentro, nesse argumento, e vou botando um peso. Nesse caso aqui, vai contínuo porque é uma função bastante irregular, mas você pode ter uma função mais complexa, uma coisa mais complicada, onde esses pesos vai aumentando ou diminuindo. E aí, o que é que eu vou fazer? Para construir essa minha onda quadrada, eu pego esse meu primeiro harmônico,
outros, vou aumentando a frequência e vou colocando ele com amplitudes cada vez menores. E com isso, com esse cara aqui, quem é esse aqui? Para essa frequência aqui, isso aqui estou no espaço de frequência, são as componentes que vão entrar na minha série, na minha soma, esses caras que vão entrar na composição para construir isso aqui. Então, esse cara aqui, no espaço de frequência, é o que me permite construir esse sinal aqui. Se eu tenho um seno, para construir o seno, eu preciso de um único harmônico, que é o próprio seno, que é aquela frequência ali. Pronto, só tem uma única frequência. Para construir esse cara aqui, aí veja só, a sutileza. Tem uma pequena sutileza entre essa soma que eu estou fazendo aqui, porque essa função é periódica. E se eu tiver um único pico, aí quantos harmônicos eu vou ter que somar para poder anular todo o resto? Aqui é periódico, eu posso fazer uma soma. Se eu tiver um único pico, uma única função, aí eu preciso de componentes, uma quantidade muito maior de componentes. No limite, eu preciso de infinitas componentes. Então, para construir a função sinc, tem a função sinc. Sinc é seno de x sobre x. Não é isso? Para construir essa função aqui, eu pego as componentes de frequência nesse intervalo aqui. E se eu quiser, aí vale, né? Se eu olho aqui as frequências aqui, tem uma simetria matemática aqui entre as duas coisas. Uma gaussiana, para construir uma gaussiana no espaço de posições, eu pego uma gaussiana no espaço de frequências. É fácil mostrar, tem uma bela simetria aqui, gaussianas. Para construir uma dupla exponencial, eu pego frequência no espaço lorentziano. Aqui, discretamente, eu peguei algumas frequências discretas, porque minha função era periódica. Aqui, como minha função é um único pico, eu preciso de um número infinito de componentes de frequência aqui. Tá certo? Então, o pessoal da eletrônica vai lá, tem um sinal complexo, vai no analisador de espectro, Fourier transforma, Fast Fourier transforma, ele vai lá e lhe dá todas as componentes de frequência. Então, é interessante abrir isso, que prepara vocês para compreensão de um pacote no espaço. Para construir um pacote no espaço, eu preciso ter um pacote de frequências espaciais. E isso aqui vai preparar vocês para a discussão lá do princípio da incerteza mais para frente. Então, deixa eu fechar essa janela para voltar, então, para a nossa... Só um minutinho que eu vou... Ops, fechei a janela. Só um minutinho que eu vou... O que é que ele está me dizendo aqui? Pronto, voltei aqui para a minha transparência. Pronto, calma. Ok, pessoal. Então, o que eu estava dizendo para vocês, essa preparação aqui é dizer que eu posso construir, aqui é uma função contínua, isso aqui é uma função periódica, que eu pego frequências discretas, consigo construir uma função periódica. Aqui não. Eu tenho que pegar uma distribuição de Ks, né, cuja expressão, como é que eu calculo essa distribuição? É a função inversa. Olha, eu faço a integral aqui de f de x elevado a menos ikx, aqui é menos ikx dx, aqui é elevado a ikx dx. Então, tem uma simetria aqui, eu passo do espaço de posição para o espaço de frequências, tá certo? E com essas componentes aqui, eu construo minha função. Isso aqui nada mais é do que a descrição desses coeficientes da série de Fourier. Ok? Então, o que você tem aqui é a matemática, eu tenho a minha função
em termos, a gente vai ter que saber calcular, transformar de Fourier. Não, mas é preciso ter essa compreensão do que está acontecendo para entender a física. Isso aqui ficou pequenininho. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, olhar bem. Pronto. Então, minha função de onda é uma composição de harmônicos, né? Eu posso construir qualquer função desde que eu tenha uma distribuição de K's e posso escrever isso aqui. A física é que isso aqui, se isso aqui é uma função f, isso aqui é um f til, a física é que minha função de onda é uma superposição de estados, cada um com frequência espacial k. Ok? Razoável? Repito, isso vai ser interessante lá na discussão para frente de princípio da incerteza. Deixa eu, então, eu posso apresentar ainda para vocês, eu estou aqui, posso apresentar ainda mais, fazer alguma matemática da continuidade da função de onda, mas eu diria, pessoal, que é um bom momento para parar. Eu vou dar uma paradinha aqui, a gente continua na quinta-feira, eu vou distribuir essas notas para vocês, a gente continua na quinta, e eu vou passar para vocês mais 2 listas, ok? Então, vocês me devem uma lista para quinta-feira, a segunda lista. Vitor já mandou. Mas os outros, alguns não mandaram a lista. Olha, passou, hoje eu vou mandar para vocês a solução da primeira lista. Quem não mandou, se tiver no meu e-mail já, ok, se não, perdeu o prazo. E tem a segunda lista para quinta-feira. Quem tiver dificuldades, conversa comigo antes para a gente discutir alguma dificuldade que vocês tenham. Então, segunda lista para quinta-feira, mais 2 listas para a próxima terça-feira. Professor, boa tarde. Diego. Oi, Diego. Eu não fiz o envio ainda, eu concluí a lista, terminar outra foto, mas assim que terminar a aula eu vou fazer o envio. Pronto, chegando... O prazer se mantém, eu já encerrou. Não, pode, mande, você não ia copiar em 5 minutos. Então, terminando aqui, de toda maneira, eu só vou enviar para vocês. Daqui uma meia horinha, então, vai ter uma tolerância, pode enviar ainda hoje. A ideia não é, ou seja, o prazo é no dia, vamos manter esse prazo e vamos tentar enviar antes da aula, então, porque terminando a aula eu já mando a solução. Mas nesse caso aí eu aguardo, sem problema nenhum. Professor? Pois não. Como eu estou entrando hoje, né, na disciplina, teria condição de ter outra lista? Não sei. Você tem problema nenhum, Ronaldo. Eu mando a lista para você, você resolve e para aprender. Na sua nota, eu tiro a primeira lista, porque você não estava. Então, a sua média vai ser feita em cima de menos a primeira. Ok. Tá certo? Você está entrando agora. Ok. Tranquilo? Então, Tá, pessoal, estamos combinados assim. Estou sendo repetitivo, mas eu mesmo tenho que estar claro na minha cabeça. A próxima lista, quinta-feira, é a segunda, e vem mais 2 aí para terça-feira. Tendo dificuldade, entre em contato comigo com antecedência. Manda no privado lá um alô e tal, que a gente se ajusta. Tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário sobre a aula de hoje, alguma observação? Isso é uma maravilha. Ou a aula foi muito ruim, ou então vocês entenderam tudo, estou feliz. Ok, pessoal, até quinta-feira, então. Abraço. Tchau. Até, professor. Abraço.